Os ecologistas alertam que estamos a consumir peixe a mais, pondo em risco a sustentabilidade dos oceanos. E é por isso que hoje, no Comitê Central, reforçando o nosso compromisso para com um planeta mais saudável, que vamos pôr a carne toda no assador. Comitê Central número 28, edição de 12 de novembro de 2021, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Hoje temos muitos e interessantes temas para debater. Vamos falar da liderança inspiradora de Rui Rio, à frente do PSD, inspiradora e expiradora, no sentido em que tem que se respirar fundo muitas vezes para perceber o que é que se passa no PSD. Vamos falar do aniversário de duas datas históricas, a Revolução Russa e a queda do Muro de Berlim, que suscitaram uma delas celebração e a outra lamento, da parte de um grupo de uma certa juventude partidária. Vamos falar do Ministro da Defesa, que defende que o Comandante Supremo das Forças Armadas deve ser o último português a saber de qualquer coisa que se passe nas Forças Armadas. E vamos finalizar com a resposta a uma pergunta muito interessante de um dos nossos ouvintes. Vamos começar então com a situação no PSD. Alberto e Carlos, Rui Rio não parece disposto a debater internamente, quer apenas fazer oposição a António Costa. Uma novidade refrescante depois de 6 anos em que optou por não fazer oposição a António Costa e por debater internamente a herança de Pedro Passos Coelho. O que é que vos apraz dizer sobre este assunto? Força, Carlos, força. Não me parece. Ninguém quer falar sobre o homem. Acho que foi claramente uma desculpa para se um dia vier a perder as internas do PSD, poder dizer que foi porque se assumiu uma atitude responsável de não entrar em conflitos internos. O que parte de um pressuposto, que quanto a mim é errado, é errado do ponto de vista estratégico. Não quer dizer que não seja errado, que não seja certo na prática. Porque uma disputa interna tem que ser uma disputa quase pessoal e feita de acusações e não de que ideias para o país é que cada um dos candidatos tem. Porque se a disputa interna fosse sobre aquilo que deveria ser, sobre as ideias que cada um tem para o país, isso era uma forma de campanha eleitoral para as eleições. Aliás, seria muito bom para o PSD, porque seria muito bom haver debates e haver entre os candidatos, porque durante o mês só se falaria sobre as posições do PSD para o país. Isso era bom para o PSD. Portanto, aquilo que Rio está a fazer claramente não é para ajudar o PSD a ganhar mais eleições, é para se proteger, para um dia, depois de se perder as internas, poder dizer que foi, eu assumi uma posição responsável de não fazer campanha interna e sofri com as consequências disso. Eu acho que ele claramente percebe que tem grandes possibilidades de perder e está, neste momento, a tentar arranjar algum tipo de desculpas, e a própria recusa em fazer campanha interna devido ao interesse supremo do partido e do país é uma forma de fazer campanha interna. Nada disto faz muito sentido, nada disto. Carlos, ele poucas horas depois de dizer que não iria fazer campanha interna, deu uma entrevista em que só fez campanha interna. Passou a entrevista a fazer ataques ao Paulo Rangel e ainda por cima, como tu disseste, ataques pessoais, não por divergências de programa, de ideias, nada, de pensamento. Apenas ataques pessoais, a dizer que ele não tinha capacidade de ser primeiro-ministro, não sei exatamente, eu não faço ideia se tem ou não, também acho que o Dr. Rio não saberá. Mas, ou seja, ele não faz campanha interna só fazendo campanha interna e continua a fazer aquilo que sempre fez ou a não fazer aquilo que nunca fez, que é a oposição, de facto, ao PS. Parecendo que não. Sim, quem vê o Dr. Rio parece que o PS não está no poder. Quem está no poder são algumas figuras lá do PSD de quem ele não gosta. E para o potencial eleitor do PSD, e mesmo para toda a gente em geral, era capaz de ser giro saber o que é que o principal partido da oposição pensa por oposição ao PS, antes de decidir se de facto se vota no PS ou no PSD. Quer dizer, era giro percebermos primeiro o que é que o PSD tem para sugerir ao país enquanto alternativa política ao PS, antes de ir a eleições.
era capaz de Que ser diferenças engraçado. exatas, acima de tudo, que diferenças exatas existem entre o PSD e o PS? Não se sabe, não é? Nós sabemos que o PSD é uma alternativa ao PS. É uma alternativa em termos de pessoas. Temos ali outras pessoas. Mas que políticas exatamente é que serão diferentes daquelas que o PS... Antigamente sabia-se, com maior ou menor clareza, mas sabia-se. Antigamente, antes de AR, antes de Rio. Sim, agora acho que é bastante claro que Rui Rio, à primeira oportunidade, provavelmente coligar-se-ia com o PS, portanto, não deixa de ser bastante É a claro forma que... dele de fazer oposição. É a forma dele de Sim, fazer oposição. É prometer que se. É prometer, não, é pôr a possibilidade muito forte de se coligar com o PS, claro. é não fazendo oposição, é uma forma de fazer oposição e acho que deixou bastante claro esse posicionamento. E, portanto, era especialmente engraçado e interessante, e espero que Paulo Rangel faça os possíveis para vincar as suas eventuais diferenças em relação a uma liderança de Rui Rio e um posicionamento ideológico do PST, para que fique bem claro qual é a alternativa ao PS, se é que ela existe. Aliás, se há uma diferença que já foi marcada entre os dois, foi precisamente essa. Rui Rio faz coligações para todo lado, né? PS ou Chega, não sei quem, faz coligações para todo lado. Paulo Rangel não faz para nenhum lado. Eu, honestamente, tenho dúvidas em relação a Paulo Rangel, nomeadamente na questão do Bloco Central. Acho que quando chegar à altura e for um supremo interesse nacional, porque o professor... Para evitar a instabilidade permanente. Exatamente, não podemos ir a eleições de 6 em 6 meses. Eu acho que nessa altura vai ser relativamente fácil de racionalizar um retrocesso. Acho um bocadinho mais difícil racionalizar um outro retrocesso, mas em relação ao Bloco Central acho muito provável, até porque muito provavelmente viria com cargos para ambos os partidos, e o PSD, obviamente, tem alguma sede de voltar a ter esse tipo de poder. Portanto, acho improvável que essa promessa se mantenha em todas as circunstâncias. Acho improvável. Não estou a dizer que ele não está genuinamente, não acredita nisso genuinamente, mas acho que chegando à altura vai ser muito complicado manter, até porque haverá muita pressão dentro do PSD para que isso... E não haverá certamente uma maioria de direita no Parlamento, ou é pouco provável que exista essa maioria de direita, portanto, é pouco provável. Provavelmente um governo de coligação à direita nunca passaria no Parlamento, como não passou em 2015. Resta saber se essa eventual aproximação nessas circunstâncias de um eventual PSD de Paulo Rangel ao PS se faria mesmo com António Costa na liderança do PS ou se seria mais provável com qualquer liderança no PS. Sendo que qualquer outra liderança no PS, neste caso a mais provável provavelmente seria Pedro Nuno Santos, parece tornar ainda mais improvável essa aproximação, portanto estão aqui em aberto inúmeros cenários. O Bloco Central pode acabar por ser o seguro de vida de António Costa. Se António Costa tiver uma maioria de esquerda, se calhar mesmo assim vai preferir o Bloco Central, porque com uma maioria de esquerda, se calhar a esquerda já não quererá governar com ele. Veremos, não é? Portanto, se António Costa pode chegar a uma situação em que vai ter uma maioria de esquerda, para já ainda tudo aponta para aí, mas que opte, em vez de ter de governar à esquerda, governar desta vez com o Bloco Central. Acho perfeitamente possível que isso venha a acontecer e acho que mais do que isso, Marcelo vai querer isso. Marcelo vai ter a solução Pois, e claro. O Marcelo vai querer tudo o que leve isto a sossegar, não é? E que possa deixar isto o mais depressa possível. E para Costa, se a liderança do PSD continuar nas mãos de Rui Rio, há sempre o fator de união de ódio ao governo de Passos Coelho, portanto, por aí, pelo menos, é muito mais fácil a António Costa dar essa cambalhota, porque há esse ponto de contacto, pelo menos, que une fortemente Rui Rio e António Costa. Eu gostava só de dizer, quer dizer, independentemente do que vai acontecer, ou melhor, não independentemente do que vai acontecer, eu acho que qualquer coisa que aconteça para o país é indiferente, mais ou menos, o país não está no bom caminho. Mas para quem está a comentar estas coisas e quem tem que prestar alguma atenção a estas coisas, isto está engraçado. Está engraçado. Está animado, isso é verdade, não há dúvida nenhuma. Porque há um grau de incerteza e uma série de possibilidades que não costuma haver, que não é frequente. Sim, e há um vislumbre, Isso é engraçado.
e há um vislumbre no PSD, vamos ver se confirma ou não, de facto haver uma pessoa que se quer afirmar ideologicamente num campo diferente do campo socialista, não é? Coisa que não assistimos nos Isso eu últimos 6 não anos. teria. Quer dizer, sim, o Paulo Rangel não Há é essa socialista. esperança, sim, Há uma exatamente. esperança, sim. Há essa esperança de que fique marcada essa. Acho que o discurso dele até aqui do Rangel tem sido um bocado vago ainda. Se calhar tem que ser nesta fase, mas para já é um bocado vago e não vi ali nada assim de. Esta semana um ex-líder partidário foi a um debate televisivo dizer que o PSD não passa a vida a discutir em discussões internas e não a apresentar ao país, a mostrar ao país o que tem, os respectivos programas das duas vá lá, listas candidatas. Estou a falar do Carlos, naturalmente, e o Carlos tem razão. Não sei, além do Rui Rio, não vale a pena comentar muito sobre isso. Não sabemos, ideologicamente não é absolutamente nada. É uma coisa que ele diz que é do centro-esquerda, não é de direita, que anda por ali, pronto. O Rio não é comentável. No caso do Rangel, eu não tenho muita certeza do que é que aquilo seja, ainda. Pois é. Aquilo não é o Rangel, aquilo é portanto, a facção que ele representa, o programa que ele pode vir a apresentar, não sei. Mas é que ele não representa necessariamente uma facção, ele está ali a unir várias fações que aquilo que têm em comum... Sim, não disse facção num sentido pejorativo, não disse facção. Sim. Os rangelistas, vamos lá, não é assim um nome muito... Mas os rangelistas são, acima de tudo, anti-Rio, portanto é esse o mérito do Rangel. É uma coligação negativa, não é? Negativa, sim. Nesse sentido, não no sentido pejorativo, sim. Anti-Rio, eu duvido que para cada uma das fações que apoiam a Rangel seja o candidato ideal. Certamente não é o candidato ideal dos passistas, não é o candidato ideal da ala mais maçónica, não é o candidato ideal de nenhuma dessas fações. Mas todas essas fações têm algo em comum. Sim, mas em política... Como no CDS, como no Nuno Melo. Claro. No Nuno Melo também é isso, não é? O Nuno Melo também apareceu ali, junta pessoas que têm muito pouco a ver ideologicamente, mas tudo aquilo que não querem é que se mantenha lá o Francisco Santos. Claro, é sempre à base do princípio do mal menor, não é? Em política, como em qualquer outra coisa na vida, sim, estamos à espera da solução ideal... Claro, é ficar à espera por um candidato em quem se possa votar. E no caso do PSD atual, isso nem sequer é uma grande questão, porque quer dizer, pior do que o Rio, enquanto líder do PSD, enquanto líder da oposição, pois é uma nulidade. É uma nulidade. É um zero. E como se as coisas já não estivessem mal, recebeu, entretanto, o apoio de Alberto João Jardim, que se referiu, exatamente, que se referiu ao Paulo Rangel como sendo um dos homens de Passos e do genocídio social. Portanto, um contributo sempre bem-vindo de Alberto João Jardim para apaziguar... Por cima não tenho ideia nenhuma que Paulo Rangel seja um homem de Passos. Mas... Pois é tudo muito estranho, é bizarro, mas é bizarro, é Alberto João Jardim. Bom, a verdade é que Rui Rio acha que se levasse a cabo um debate interno, o partido perder-se-ia em guerras intestinas. E realmente isto tudo transanda tudo um bocado, por isso se calhar o melhor é mesmo não haver debate interno, mas esperamos que pelo menos Paulo Rangel possa trazer algo de novo e um vislumbre de algo que não seja um plano socialista para o futuro. É que esse debate interno é importante. Nós, se pensarmos, nós sabemos as bandeiras de quase todos os partidos. Sabemos o que é que eles representam, seja de forma honesta ou não, mas sabemos o que é que cada partido... Ou pelo menos o que é que eles fingem representar. Não é? Exatamente. O PS é o Partido dos Funcionários Públicos. É verdade que se não tivéssemos o PS no poder, se calhar, por esta altura, os funcionários públicos já ganhariam todos mais 20% ou 30%, porque a economia tinha crescido e por aí fora. Claro, mas a verdade é que eles representam isso, porque sempre que podem, aumentam. O Bloco de Esquerda, o SNS Público e o que é que seja, o PAN, as touradas, os animais por aí fora, o Chega, lá os ciganos, a corrupção, não sei o quê. Agora, o que é que o PSD representa? Não se sabe. O que é quais são as 2, 3 bandeiras do PSD? Antigamente tinha, em certas fases do PSD existiam essas bandeiras, Carlos. Pois. Já existiam não foram sempre as mesmas, é verdade. Eu acho que na altura do Passos veio a questão das contas certas, que o PS, muito inteligentemente, depois com o Centeno e com os bons ventos económicos lá conseguiu absorver um bocadinho essa bandeira, e hoje não se sabe, não há uma medida, 2, 3 disruptivas que o PSD possa... Não, eu estava até a pensar no tempo do Cavaco.
Estava a pensar até no Cavaco, ir mais atrás. As ideias do Passos eram muito, eram muito pouco ideias dele, eram muito condicionadas pela situação. No tempo do Cavaco havia aquela ideia do europeísmo e do crescimento das infraestruturas, aquela coisa toda. Gostando-se ou não, havia um certo conjunto de ideias. O que é que se devia fazer? Quais eram pelo menos as prioridades que se deviam O Dr. Rio não faço a mínima ideia. Eu tenho do Dr. Rio a ideia de um contabilista que seria igual ao PS e ao Dr. Costa, tem prepotência e numa predisposição assim não muito democrática, tal como o António Costa também tem, e que acharia que com a influência dele as contas seriam um bocadinho mais certas. Acha ele. Só que o PS secou isso um bocadinho, secou esse posicionamento um pouco, porque a verdade é que o déficit pré-pandemia estava a zeros. As pessoas não entendem que o déficit pré-pandemia nem sequer devia estar a zeros, devíamos ter um superávit, que foi isso que tiveram os outros países todos. Mas como andamos tantos anos só com déficits, chegámos ali, tivemos déficit zero, até um pequeno superávit, acho que foi 0,2, sei lá o que foi, que o PS conseguiu colar-se esta questão. Se um atleta demorar meia hora a correr os 100 metros, da primeira vez que corre, só vai melhorar o seu recorde progressivamente, é muito mais fácil, não é? É isso, exatamente. E, mais uma vez, alguma medida que se pense emblemática do PSD, que se diga, o PS não faria isso. É que vai-se ao programa do PSD, obviamente as pessoas não sabem porque o PSD não comunica grandes bandeiras, mas vai-se ao programa do PSD e passa-se por ali e não se vê muita coisa que se possa dizer claramente o PS não aceitaria isto. Ou seja, não há ali nenhuma diferença muito clara em relação àquilo que é o PS. E essa discussão interna, se calhar, poderia informar as pessoas de que bandeiras é que os candidatos têm e de que forma é que se vão diferenciar do PS. Porque quando o PSD se posiciona como nós não somos o PS, é basicamente isso, que é quando vocês estiverem cansados do PS, votem em nós. E isso funciona para irem lá de vez em quando. De vez em quando a malta, de facto, cansa-se do PS, como foi com o caso de Sócrates, como foi com o caso de Guterres antes, mete lá o PSD durante 3 ou 4 anos e depois já se esqueceram e voltam a votar no PS. Porquê? Porque o PSD não representa, não consegue representar. Carlos, e esse debate que tu falas, que era importante estar a ver no PSD, não há esperança de que isso venha do Rio. Portanto, tem que vir do Rangel e ainda não veio. Ou pelo menos não veio assim. Sim, mas é que eu acho que é burrice, desculpa, eu não entendo que é burrice não querer fazer uma campanha interna. Até eleitoralmente, o PSD ganharia bastante durante um mês inteiro só se falar do PSD. Só se falar nas ideias do PSD, nas posições do PSD, só se falar nisso durante um mês, o PSD ganharia imensa. Às vezes parece mesmo que o Rui Rio quer trabalhar para a vitória do PS. Aliás, os partidos tentam fazer congressos antes de eleições, precisamente para terem para ganhar a exposição mediática, só aquele fim de semana. O PSD tinha nas suas mãos a possibilidade, durante um mês, só se falar em PSD. Pois, é difícil vislumbrar outra razão para que isso assim seja, que não o facto de não se ter mesmo nenhuma ideia. E tu, talvez imbuído de espírito já natalício, Carlos, tu esperavas medidas disruptivas da parte do PSD, mas eu já me contentava com uma coisa que fosse feita até por comparação com o PS, na verdade, pelo menos que nós pudéssemos ter um vislumbre do que é que o PSD, ou o futuro PSD, acha que deve ser o papel do Estado, por exemplo, na economia, e o que é que deve ser o papel do setor privado, e o que é que deve ser, se os impostos devem continuar a subir ou se devem baixar. Quer dizer, eu já me contentava com coisas bem genéricas, mas que pelo menos permitissem percebermos qual é comparativamente ao posicionamento do PS, qual é o posicionamento ou qual seria o posicionamento futuro do PSD. Acho que já não era mau, era um bom princípio. Eu acho que o PSD tem lá pessoas muito válidas. Acho que tem pessoas capazes de pensar o país e por aí fora, mas tem, e isto veio um bocadinho da Troika e também das origens do PSD, tem alguns complexos de esquerda quando se fala de questões económicas. Tem alguns complexos de esquerda e tem medo de qualquer solução um bocadinho mais fora do mainstream que possam apresentar soa radical. O problema é que no radicalismo estamos nós, é que nós olhamos para todas as tabelas de competitividade fiscal, de burocracia, de percepção de corrupção e estamos sempre nos piores lugares. Ou seja, nesse radicalismo já estamos nós. Nós devíamos era apresentar soluções que
possam ser vistas como radicais aqui, mas que em qualquer país da Europa são moderadas e funcionaram. Uma redução agressiva do IRC seria vista como radical, mas funcionou noutros lados. Deixar que a IRA está para financiar esta redução agressiva do IRC pode parecer radical, mas é exatamente isso que qualquer partidos moderados na Europa do Leste fizeram. Quer dizer, é esse o caminho. Se nós estamos no fundo da tabela, não vamos, com pequenas medidas incrementais, saltar para o topo. Qualquer medida que nos faça saltar para o topo das tabelas de crescimento económico irá parecer radical face à situação atual, porque são as medidas da situação atual que nos põem, no fundo... os padrões de referência atuais são radicais, não é? Mas são esses padrões que o PS ajudou a estabelecer o PS como norma, consegue não é? estabelecer como norma e que, com a ajuda também de muitos dos mídia amigos do PS, consegue passar essa ideia de que o PS é o centro. É ali o fiel da balança, não é? E que de um lado e do outro estão assim uns tipos mais extremados, com os quais o PS, preferencialmente à esquerda, até se alia, ocasionalmente, mas o PS é que é o centro e a virtude. Em Portugal, as maiores empresas, que são aquelas que nós queremos atrair, pagam mais de 30% de IRC. Mais de 30%. Nós competimos com países que têm taxas de IRC abaixo de 20%. Mas não tem sol, nem bacalhau. Então, já tem 5G, coitados. Radical, e nós aqui com o solinho. É verdade. Passar de 30% para 15%. Mas isto não é radical, isto é o normal, aquilo que nós deveríamos estar a fazer para atrair essas empresas. Nós, aliás, temos uma receita de IRC muito baixa, precisamente por isso. Quer dizer, nós só... Já ninguém o paga, não é? Só mantemos aqui aquelas que dependem do nosso consumo interno. É só isso. Porque atrair outras empresas é-nos algo completamente impossível. Aliás, festejaram agora, há pouco tempo, aquela imposição de uma taxa de IRC mínima de 15% para todos os países. E nós, isto foi uma grande vitória de países como Portugal, que não lutam para trazer emprego. Epá, nós temos mais do dobro disso. A Irlanda pode subir para 15% e ainda assim vai ser muito mais competitiva do que nós. Pois também já aqui tivemos a oportunidade de abordar esse tema já há uns meses e de facto acho que fomos bastante esclarecedores, como é nosso hábito. Bom, estávamos a falar de radicalismos, não sei se concordam, mas talvez seja a altura para uma breve referência a duas datas históricas que se celebraram nos últimos dias. A primeira foi o aniversário da Revolução Russa, da segunda parte da Revolução, não é? Revolução de Outubro ou Novembro, melhor dizendo. E o outro aniversário que se celebrou foi o aniversário da queda do Muro de Berlim. E em relação, pelo menos ao primeiro destes aniversários, houve uma reação interessante da parte da juventude do Bloco de Esquerda. Alberto, eu sei que noutros fóruns tu tiveste a oportunidade de te referir a este assunto. Neste fórum, provavelmente traz já mais qualquer coisa para dizer em relação à forma como a juventude do Bloco de Esquerda reagiu ao aniversário da Revolução de 1917. O que eu achei espantoso é que houvesse quem se espantasse com a reação dos tais jovens do Bloco a celebrar a Revolução Russa. Porquê é que eles não haveriam de celebrar a Revolução Russa? O Bloco de Esquerda vem do PSR e da UDP, que eram partidos absolutamente marxistas-leninistas. O PSR tinha aquela nuance chamada trotskista. Na Revolução de Outubro, o Trotsky era uma das principais figuras e depressa se tornou ainda maior. E em 1918, meses depois da Revolução, o Trotsky estava a sugerir a criação dos modernos campos de concentração. Ainda não era o Gulag na altura, mas foi o que veio a dar no Gulag. Não foi Rita Rato que te contou isso? Não, ela estava no Aljube. Pois. Em exibição. Pois. Como relíquia. Haverá aqui um misto de evidência óbvia de que o ensino português, realmente o estado do ensino em Portugal é de facto mau, conjugado com o facto de estarmos a falar com jovens, provavelmente adolescentes, para se combinarem estes dois fatores. Ignorância, na ignorância, mas também há má fé, claro, quer dizer, ninguém ignora que estes tipos do Bloco puseram. Eu não sei se será apenas ignorância, eu acho que há pessoas ali que sabem minimamente do que é que estão a falar, só que concordam com aquilo. Porque acham genuinamente que é legítimo e bom
que uma força opressora corrija os defeitos dos cidadãos, o que eles acham que são os defeitos dos cidadãos. Eles não veem na liberdade qualquer virtude. Para eles, a virtude é uma força que vem de cima, é um conjunto de crenças ideológicas que há de dar tanto na cabeça das pessoas cá em baixo que as há de educar no sentido do bem. Exatamente como o PCP, que depois muda muito pouco. O Bloco é uma seita de uma religião originária que é o comunismo. É apenas uma Sim, dissidência ali leve. é As muito. diferenças entre o Dr. Rio e o Dr. Costa são mais ou menos as diferenças entre o Bloco e o PCP. Não há ali grande. Não se consegue vislumbrar grande coisa. É depois o stalinismo. Antes do stalinismo. O Bloco de Esquerda, quando apareceu, apareceu assim com uma roupagem mais moderna. Tinha grafismo melhor. Tinha bons grafites e grafismos tipos em que geral. trabalhavam Sim. em gráficos melhor do que o E PCP. sempre tentaram disfarçar um bocadinho essas origens, para pelo menos pareceu-me que sempre quiseram um pouco disfarçar isso. Mas eu recordo, não sei se recordam, quando o Bloco de Esquerda entrou na Assembleia da República, eles protestaram contra a posição que os tinham colocado, que era à direita do PCP. Eles protestaram e hoje estão à esquerda do PCP. Portanto, não é? Nós temos ali o partido Para que termos defende a uma Coreia do ideia. Norte, defende não sei o quê, e o Bloco de Esquerda está mais à esquerda. Exige estar mais à esquerda. É o mata e o Exatamente. esfola, portanto. Sim, sim. É possível que nós sobreestimemos o gosto que as pessoas têm pela liberdade. É possível que isso seja um erro de análise, algo grosseiro até da nossa parte. Porque é muito provável que a maior parte das pessoas não tenha efetivamente qualquer desejo de liberdade. Eu acho que a generalidade das pessoas tem o desejo de sentir que há alguém que toma conta delas, ou pelo menos de se convencerem a si próprias de que há alguém, neste caso o Estado, que pode tomar conta delas e resolver todos os E problemas outras da pessoas sua sonham vida. ser esse alguém, não é, Tiago? Pois, todas elas provavelmente sonham ser esse alguém, mas não podendo ser esse alguém, ou enquanto não são esse alguém, pelo menos sentem-se confortáveis em imaginar que há esse alguém a quem sendo dado um bocadinho mais de poder, só mais um bocadinho de poder, poderá resolver só mais alguns problemas da sua vida e, portanto, eu acho que provavelmente a generalidade das pessoas está disposta a abdicar de muitos graus de liberdade, digamos assim, na sua vida para sentir esse suposto conforto, com todas as aspas que possamos fazer. Mas sabem o que me preocupa? Eu acho que isto no Bloco de Esquerda, acima de tudo, é transparente. É uma forma de transparência, de definição ideológica daquilo que é o Bloco de Esquerda. As pessoas sabem que é um partido radical de esquerda e sabem, e eu acho que é melhor fazerem isto do que esconder. O que me preocupa mais é a forma como este pensamento está a entrar dentro do PS. Nós temos pessoas, também na JS, mesmo deputados do PS, que também se levam a este tipo de O líder coisa. da JS, não é? O candidato do PS à Câmara do Porto, por exemplo. Esse sujeito, Tiago qualquer coisa, não é? Tiago Barbosa Ribeiro, será? Acho que é isso. Esse sujeito celebrou nas redes sociais, quando morreu o Fidel Castro, não celebrou a morte, celebrou a vida do Fidel e as suas proezas. Lembro-me disso, por exemplo. Para ele E a também, própria Revolução a União Russa Soviética também. não. Sim, também. Ele celebrou a Revolução Russa. A segunda parte da Revolução Russa, ainda por cima. Mas não é o único. A parte pior. Não sei se foi a segunda parte, teria que ver isso. A primeira é de fevereiro, é isso, Tiago? Aquela Pois, anterior? acho que sim. A primeira, tá bem, a essa. primeira tem um vislumbre de poder dar em qualquer coisa, não é? E deu. Minimamente parecida com algo civilizado, mas pronto, mas depois os bolcheviques Eu não sabia que desse sujeito tinha... Sim, várias pessoas do PS celebrarem mesmo a Revolução Soviética, é curioso. Não, foi exatamente, foi a Revolução de Outubro, portanto confirma-se. Foi mesmo, para não haver dúvidas mesmo A nenhumas. Revolução de Outubro, exatamente. Eles daqui estão um passinho de celebrar os massacres do Ruanda, que já não falta... Sim, acho que mais a diferença não é muita, a diferença não é muita, não é? Sim, Aliás, sim. há um ministro do PS que agora, e é o ministro da Educação, que veio propor que a educação em Portugal vai passar a ser mais influenciada, ou passar a ser influenciada pela filosofia Ubuntu. Ubuntu, eu conheci este nome, mas fui ver, é uma filosofia praticada, sobretudo, ou também parece com muita intensidade, no Ruanda. Uma filosofia que privilegia o outro e a dignidade do outro. Eu, quando me lembro do que se tem passado no Ruanda e do que se passou, sobretudo aqui há uns tempos, há uns anos,
Pois, Não parece sei não se a haver assim. filosofia Ubuntu vai trazer Pois, resultados a preocupação brilhantes. pelo outro parece, em algumas ocasiões, não ter estado de facto no topo das Eu acho, prioridades. sinceramente, que estes tipos de governo, estes tipos deste PS atual, oscilam entre. Lá está, a má fé e a ignorância. Há aqui Pois malucos não, também pelo meio. Há aqui alguns assim, eu acho que é que sempre funcionam bem. preferível dar o benefício da dúvida à ignorância, porque eu acho que há pouca gente tão capaz de ser tão metodicamente, de estar tão metodicamente errado e de ser tão coerente. Portanto, nesse erro eu acho que é mais provável que seja mesmo ignorância. Bom, se calhar é neste tom que acabamos a Otimista, nossa, de otimista. otimista, exatamente, de constatação de ignorâncias que damos por acabada a nossa primeira parte, sendo que voltamos já de seguida, não nos abandonem, por amor de Deus, nós voltamos já de seguida com o camarada da semana. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, que está envolto em nova polémica por, desta vez, aparentemente, não ter comunicado ao Comandante Supremo das Forças Armadas, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não ter comunicado ao Presidente uma investigação que decorria em torno de um caso de contrabando de diamantes, ouro e droga por militares portugueses estacionados na República Centro-Africana. Alberto e Carlos, problemas de comunicação. Marcelo Rebelo de Sousa não há outra forma de dizer, é o corno do nosso panorama político ou qualquer coisa, porque é sempre o último a saber de coisas que Mas se ele não se vai passam. ficar, ele vai exigir que se apurem responsabilidades, doa a quem doer, e que isto Como, seja levado como, até é, às como, é, últimas consequências. como é seu hábito, não é? Não vai deixar pedra É uma sobre pedra. norma que ele criou lá na Assembleia da República, e quando há uma Como foi atrapalhada, ele daquela responde vez com também isso. com o vice-almirante, que ele não fazia ideia nenhuma Oh, que estava a ser convidado. Tiago, já foram para aí 20 assuntos, desde que ele é presidente, em que ele nunca sabe, ou não sabe o que há de dizer, ou... Mas também há aqui uma coisa que eu noto que vem do Ministro da Defesa anterior. Os Ministros da Defesa que o PS arranja são sujeitos assim a dar para o taciturno, para o calado, não é? Não contam nada a ninguém. Não gostam de falar, se calhar são só, é uma questão de feitio, É gente e não vou pouco estar a amassar o gregária. Presidente, para que amassar o Presidente? Nem o Ele não, Presidente, e alegadamente ele não disse a ninguém, também não disse ao Costa, pois, não disse ao Santos sim, Silva, ao dos negócios estrangeiros, não disse a ninguém, eles não falam com ninguém se nunca. calhar eu confesso que eu aí estou solidário, porque eu também tenho dificuldade em dar más notícias, e às vezes depois por Pode ser tele, isso, é sempre pior, e uma pode pessoa ser quer, isso. se calhar não preciso de, é custoso isto, isso é difícil fazer este telefonema, e acaba por Como o protelar, meu soldado Ryan, quando vão dizer à mãe dos rapazes todos que tinham morrido 4 filhos e tal, e a senhora cai dos joelhos, não é? pois é, Ele quer evitar essas esse papel é dramático, de ir tocar a campainha, não é? A dar a notícia, exatamente. Mas também depois temos que compreender, não é? Se vocês tivessem assim, um segredo muito importante sobre as vossas vidas e tal, qual era a última pessoa do país a quem iriam contar? Por outro lado, se tiver que saber, basta contares a uma pessoa, em vez de teres aquela dolorosa de andar a contar uma data de vezes, contas só uma. É que ele vejo muito de encontrar essa pessoa que... É porteira, não é? Normalmente é a figura clássica da porteira. Depois o Marcos Mendes divulga os portugueses em peso, não é? Pois, isso, e depois o bairro, ao fim do dia, o bairro já sabe todo. Claro que a história que a senhora do Quinto Direito depois sabe não é exatamente aquela que tu contaste à porteira, mas é pá, pronto, porque já lhes foram acrescentados uns pontos, mas o essencial acaba por passar. Eu aqui há umas semanas falei aqui sobre aquela técnica do PS de arranjar sempre um caso mais grave de forma a fazer esquecer os casos anteriores. Nós tínhamos tido o caso de Tancos e pá, ninguém achava que fosse possível alguma vez acontecer uma coisa ainda mais grave. Isso é não acreditar no PS. Isso é não acreditar no PS. E de repente rebenta uma destas.
o que eu tenho realmente medo é o que é que vai acontecer a seguir a isto. A seguir. Se o PS Sim. ficar no governo, que escândalo é que vai acontecer a seguir a este, que vai fazer com que uma teia de tráfico de 500 milhões de euros é o que diamantes. se estima que isto tenha. 500 milhões de euros, será possível? Bem, Mas para quem diz que. Isso Para é quem dinheiro, achava- é dinheiro estrangeiro, não é? É tudo em dinheiro lá de bitcoins, fora. é tudo em bitcoins, ainda por cima. Para quem julgava que só o vice-almirante Gouveia Melo é que sabia organizar coisas, eu acho que é chamar estes indivíduos E é e muito pô-los mais a lucrativo vacinar para o a país. África e a Europa toda, porque, pelo visto, esta rede estendia-se, tinha origem na República Centro-Africana e depois passava por Portugal, pela Bélgica, por aí Não é fora. isso, e as vacinas duram 6 meses ou 3 meses, ou lá o que é, a validade. Isto aqui dura muito mais. Se este dinheiro, Pois, estes tipos que fizeram isto, isso é se verdade. isto for se traduzir em investimento cá dentro, Sim, isso é verdade. a falta de melhor. Mas o Carlos tem aqui um ponto, atenção, disto arranjar sempre casos mais graves, porque a verdade é que neste momento, quem é que se lembra quem é Azeredo Lopes? Não. Ninguém se lembra de Azeredo Lopes. Foi um grande ministro da Defesa. Foi meu professor, pá, foi meu professor No de Direito tempo dele, Não Internacional. te lembras, não então, todos acontecia. menos o Alberto. Quer dizer, na verdade, isto acontecia no tempo dele. Portanto, isto é um caso que já vem de trás. Pois é, isso é verdade. Justiça seja Então, feita a Azeredo Lopes, esta trafolhice também, de certa Ele também não forma, dizia a ninguém, tem ele o também seu não contava dedo, muito. exatamente, tem o seu dedo. É Portanto, assim, vou ser justo e chato agora, obviamente, que os ministros da... Carlos, estás aqui, pelo amor de Deus, nós contamos contigo, é para isso. À partida não tem responsabilidade, além da responsabilidade política, não é? A não ser que se descubra ali alguma coisa, mas claramente não tem ali a responsabilidade. Eu acho que isto que eu falava há pouco, da falta de competitividade do país, a forma como enviamos os nossos maiores empreendedores para o estrangeiro, isto foi mais um caso. Quer dizer, temos ali um grupo de empreendedores que claramente sabem montar um negócio, não é legal, mas tem Tirando esse pormenor, e que tiveram Lá, que mas para... só aqui tem para o mais mérito, estrangeiro. é mais difícil, em princípio, montar um negócio extremamente ilegal como este. Não sei se é mais difícil, tem menos burocracia, certamente. Tem Isso menos é verdade, burocracia sim, do que- isso pode do que os outros. ter Mas, menos burocracia, sim. Mas a verdade, pronto, não, obviamente não existe uma responsabilidade dos ministros da Defesa, mas claramente vê-se que começam a aparecer demasiados problemas ligados com as Forças Armadas. E era algo que se calhar merecia ser investigado. Agora, mais a sério, obviamente, era algo que merecia ser investigado. E quando isto chega ao ponto de atingir as nossas Forças Armadas no estrangeiro, ou seja, também afeta a imagem de Portugal lá fora, isto sem ser demasiado pomposo, uma questão que efetivamente afeta a imagem de Portugal fora do país. Acho que deve ser investigada. Acho que há ali um problema de fundo com as Forças Armadas, porque já vamos no segundo caso entre aqueles que foram descobertos. Agora, precisamos perceber se houve casos não descobertos, se há alguma tentativa de encobrimento ou se houve alguma tentativa de encobrimento. era aí que eu ia chegar ao Carlos, desculpa só interromper-te. Há casos que foram descobertos e que se sabe que se fez tudo para que não fossem descobertos, não é? Pois é isso, Não apenas pela parte de algumas chefias militares ou de alguns militares envolvidos, como da parte do poder político, não é? Ou fez-se para não se descobrir, portanto. O que é que eles também encobriram mais? Tem, merecidamente, Extraterrestres, talvez. as suas Forças Armadas em boa consideração, aliás, o respeito pelo vice-almirante mostra um bocadinho isso, mas há ali uma parte das Forças Armadas que, de facto, se calhar era importante perceber o que é que se passa ali dentro, perceber se temos algum tipo de problema, se temos uma cultura de esconder este tipo de casos, de tolerar este tipo de coisas, porque é muito difícil perceber que este tipo de coisas possa acontecer desta dimensão. Portanto, aquela mercadoria vinha em aviões militares. Que isto possa estar a acontecer sem que ninguém, entre os não envolvidos, não saiba nada, ou pelo menos não tenha ali uma ideia de que está ali a acontecer alguma coisa. Isso traz um problema de fundo bastante mais grave do que uns diamantes. Carlos, sabes que o ministro, parece que o ministro da Defesa sabia desde 2019, numa altura em que a investigação nem sequer estava em segredo de justiça. Isso parece que se sabe. Agora, também há outro lado disto. Será que os ministros da Defesa são assim tão reservados e tão calados? Ou contaram a quem de direito e estão a ser botes expiatórios desta história, tal como o Azeredo Lopes pareceu em parte ser no caso de Tancos?
Não sei, sim. não sei. Bom, pois não sei, eu acho que resta-nos esperar pelo próximo cravinho, porque os dois primeiros, como ministros, pode ser que à terceira o terceiro João Cravinho, também a probabilidade de 3 de seguida serem assim fraquinhos como ministros também é capaz, vai diminuindo a probabilidade. O primeiro tinha um plano imbatível para acabar com a corrupção. Pois E funcionou impecavelmente. Não deixaram o homem, não deixaram, não deixaram. Não deixaram implementar, foi isso. Exatamente, ele queria, mas não permitiram. E se calhar esta é a altura, já que estamos na sequência de falarmos sobre corrupção, talvez seja a altura indicada para lembrar os nossos ouvintes e espectadores que a partir de agora têm a possibilidade de contribuir para que o Comitê Central permaneça independente e livre durante muito tempo. Podem fazê-lo utilizando a plataforma Patreon em www.patreon.com/Comitê Central. Aí no Patreon descobrirão uma vasta Desculpa, acho que é patreon.com, não é? Então, o que é que eu disse? Saltaste do com. Patreon.com/Comitê Central, exatamente. E vai aí sim, aqui embaixo, não onde eu disse antes, mas agora, neste sítio que eu disse agora, poderão encontrar toda uma vasta pleia de cerca de 2 modalidades de fidelização ao Comitê Central, ou em alternativa, se preferirem fazer uma contribuição pontual, podem fazê-lo também através do MBWay para o número 912-480-091. Voltaremos no fim do programa a mais informações sobre estas formas de se associarem ao Comitê Central. Inscrevam-se no jantar, dia 26, no episódio exatamente. que vamos fazer ao vivo em Sintra. Exatamente, no dia 26 de novembro, pelas 19 horas, no Hotel Vila Galé de Sintra. Em Sintra. Vamos fazer o Comitê Central ao vivo. Está aberto a todos. Aberto a todos. Inscrevam-se através do mail comitecentral21@gmail.com, uma vez que há um número limitado de lugares e nós teremos que fazer essa triagem. Os jovens do bloco já reservaram uma série de... Já, pois, e tememos que haja poucos lugares disponíveis. O ambiente vai ser ótimo, isso já está garantido. E vamos colocando também no Facebook do Comitê Central depois mais novidades sobre esta sessão ao vivo no dia 26 de novembro. Sendo assim, ficamos para já por aqui, voltamos já de seguida com a nossa sessão de esclarecimento. Sessão de esclarecimento, espaço onde respondemos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, enviem-nos as vossas perguntas para comitecentral21@gmail.com para que as possamos responder de forma 100% correta nesta parte do programa a que chamamos então Sessão de Esclarecimento. A pergunta de hoje é do espectador Fernando Antunes. O Fernando diz o seguinte, estou a citar: vejo por vezes referências às semanas de trabalho de 4 dias, como acontece, por exemplo, na Islândia, como um modelo do que devíamos adotar em Portugal. O argumento é que semanas mais curtas aumentariam a nossa produtividade. E pergunto ao Fernando, como é que trabalhar menos horas resulta necessariamente em ser mais produtivo? É uma boa questão, para a qual estou certo, Alberto Gonçalves tem resposta pronta. Não eras tu, desculpa. Se for a provar-se isso, é evidente que a semana não pode baixar dos 5 para os 4 dias, tem que baixar para um dia de trabalho ou preferencialmente nenhum. Não, já está, isso já é para ver. Quanto menos trabalho, maior produtividade, parece-me. Não pode ser essa a resposta, de certeza que não pode ser essa a resposta. Há uma resposta técnica, ok. Isso parece fazer sentido, mas não pode ser isso, é impossível, porque isso seria, não leves a mal, estúpido. Carlos, vamos então saber qual é a resposta certa. Carlos, concorrente Carlos agora, vamos lá. Isto é uma resposta cheia de nuances, que não é muito clara, mas é uma resposta, assim, à partida, quanto menos horas as pessoas trabalharem por semana, maior a sua produtividade por hora. É de esperar, há uma razão nisso tudo, que é se as pessoas trabalharem 4 dias por semana, ou seja, 32 horas por semana, a sua produtividade por hora será maior do que se trabalharem 40 horas. Agora, a questão não é de produtividade por hora, é a produtividade total, ou seja, quanto é que produzem nas 40 horas. Desculpa, deixa-me atalhar, é importante. Define produtividade nesse contexto, por favor. Porquê é que uma redução, porquê é que trabalhar menos horas
aumenta a produtividade de um trabalhador? Por hora. Sim. Basicamente porque existe uma coisa que são as produtividades marginais decrescentes, ou seja, as pessoas vão, por via de cansaço, etc., sentem-se, vão tornando-se menos produtivas ao longo do tempo. Isto, claro, depende de muitas coisas. As profissões são bastante diferentes e é diferente cultivar batatas ou ser um criativo. Muitas vezes um criativo até se trabalhar 5 horas por semana e passar o resto do tempo a olhar para a praia e a ser inspirado, se calhar até é mais produtivo do que isso. Agora, a questão de fundo aqui, sem entrar em demasiadas coisas, o que temos que perceber aqui é se a produtividade ao longo de 40 horas é superior à produtividade ao longo de 32 horas. E é muito provável, extraordinariamente provável, que seja bastante superior à de 32 horas. Porquê? Porque senão as empresas, que são as primeiras a querer ter trabalhadores produtivos, seriam as primeiras a querer que as pessoas trabalhassem 32 horas, que seriam mais produtivos do que se trabalhassem 40 horas. Seriam as primeiras. Quer dizer, não seria preciso vir o Rui Tavares pedir isso. Se efetivamente, na maioria dos empregos, as pessoas fossem mais produtivas em 32 horas do que em 40 horas, isso já estaria a acontecer. Isto não acontece porquê? Porque primeiro, porque na maioria dos empregos, mesmo estas 8 horas adicionais, mesmo diminuindo a produtividade por hora, trazem mais do que aquilo que se espera. Depois há muitas profissões onde o declínio da produtividade com o número de horas não é assim tão grande, se nós pensarmos, por exemplo, uma profissão básica, apanhar frutas. Esperamos que alguém que trabalhe 40 horas a apanhar frutas apanhe mais fruta do que quem trabalha. Uma linha de montagem, Carlos. Uma linha de montagem, por exemplo. Uma linha de montagem, ou um caixa de supermercado, um advogado, quanto mais horas fizer, mais, etc. Porque estes rendimentos marginais decrescentes, ou seja, a produtividade decrescente, nós para a altura também já temos que estar com uma audiência decrescente por aí além. Não, isto é interessantíssimo, então esta é a parte interessante. Porque isso também não bate de imediato. Não é como se trabalhar 5 horas ou 6 horas fosse assim de tal forma diferente. A partir de uma certa altura, as pessoas começam a ficar muito cansadas. E, efetivamente, a produtividade cai por aí fora. É duvidoso que esse nível de cansaço aconteça das 32 para as 40 horas, dependendo do emprego, obviamente. Se pensarmos, sei lá, num jogador de futebol, eu duvido que o jogador de futebol trabalhe mais do que 32 horas por semana, no sentido de correr, jogar, etc. Não trabalha mais do que isso. E espera-se, e ninguém acha que se os obrigassem a correr 80 horas por semana, que eles fossem muito mais produtivos do que o que são agora, que eles jogassem melhor, etc. Vai depender sempre muito das profissões. Sim, Carlos, porque, por exemplo, desculpa, posso dizer uma coisa? É tudo muito lindo isso das produtividades marginais decrescentes, sim senhor. Mas, por exemplo, a malta que trabalha num escritório, entre às 8h30, a produtividade daquelas primeiras horas, ir à máquina do café, voltar à máquina do café, a ir beber uma aguinha e conversar, só começam a trabalhar às 10 da manhã, normalmente. Portanto, não é? É essa e depois há um pico. A heterogeneidade que eu falava há pouco. É muito diferente alguém que entra numa linha de produção versus alguém que está num ambiente bastante diferente. Acho que a resposta a isso é uma questão de incentivos, puramente. Se as empresas, e é por isso que ter estas regras across the board, ter estas regras transversalmente para todas as profissões faz muito pouco sentido, porque há profissões em que até poderia valer a pena, que eu acredito que seja neste momento uma minoria delas, mas para a esmagadora maioria, aquilo que aconteceria com uma redução para 4 dias é que seriam todos menos produtivos e no longo prazo, é preciso que as pessoas saibam isto, o nível salarial depende da produtividade. No longo prazo só depende disso, quer dizer, o Costa pode aumentar 20 euros hoje, né? Mas no longo prazo o nível salarial de qualquer país depende da produtividade que esse país tem. E qualquer medida que baixe a produtividade, aquilo que irá fazer é baixar os salários também, que é muito giro para países como a Islândia. Pois. Tem um nível salarial
muito alto. E se calhar as pessoas já estão num nível em que não se importam de abdicar de algum salário Às para vezes, terem mais tempo livre, o que é perfeitamente e aceitável. às vezes até são políticas que têm a ver com o controle do desemprego e assim, não é, Carlos? Também pode eventualmente ter a ver com isso. Isso Não tem nada a ver, afinal não tem é nada a ver. outra resposta É completa. outra coisa. Isso Então, é outra coisa, sim. mas quer dizer, achas que poder-se-á... Acham, Alberto, quero a tua opinião Eu estou também, a é pensar fundamental. em quantas horas trabalhará o Rui Tavares. Ok, quando chegares a uma conclusão diz qualquer coisa. Portanto, a maior produtividade não é, portanto, um efeito de trabalhar menos, não é? O trabalhar menos é que pode eventualmente ser um efeito da maior produtividade, ou seja, em países onde a produtividade é muito alta, poderá, em alguns casos, fazer sentido, ou ser uma opção lógica, trabalhar menos. Será? Exatamente. Aliás, o É desenvolvimento um nexo de económico causalidade precisamente provavelmente mal percebido também. aquilo que chamamos de desenvolvimento económico é precisamente isso. É, ao longo dos anos, nós vamos conseguindo, com menos horas de trabalho, produzir mais. E é por isso, Sim, até e é com as por isso inovações que, tecnológicas, etc, Carlos, claro. exatamente. Mas É diz-me uma por- coisa, há algum país na Europa, além da Islândia, que tenha esse sistema de 4 horas? Não. Não, a Islândia é uma nação, é um país sui generis, não é? Não é país bem um que país. A tem a Islândia são população duas aqui do amadoras. Conselho, tem o Conselho de Matosinhos, não é? São duas amadoras, sim. É uma Vila Nova de Gaia, mais ou menos. Sim, Ou por aí, nice. acho que é menos que São será menos. 360 mil habitantes, mais ou menos. Eu estou muito bem informado sobre a Islândia. Olha o Conselho do Porto, pá, então, mais ou menos. Então Digo eu. é mais pequeno, provavelmente, do que o Conselho Ou do Porto. pouco maior que o Conselho do Porto. Vá. Pois então a questão. É precisamente o desenvolvimento tecnológico e, curiosamente, o capitalismo, ou seja, a acumulação de capital, permite o desenvolvimento tecnológico que faz com que se possa reduzir o horário de trabalho. Porque nós, há 2 séculos... Não pode ser por aí, Carlos, temos que ir por outra via. Sim, Tem paciência, Nós- mas isso é. nós, Essa há 2 situação não é. séculos, nós podíamos ter os lutadores sociais que quiséssemos, porque as pessoas tinham que trabalhar mais de 40 horas por semana se quisessem comer. E estou Muito a falar mais, há 2 muito séculos. mais. Em Inglaterra, a minha avó, A partir dos os meus 12 avós, anos. se tivessem trabalhado 40 horas por semana, tinham morrido à fome. Aí eu pensei que ias dizer que a tua avó trabalhava na Inglaterra há 2 séculos. Não, Isso seria uma história interessante, só para Essa um sim. comitê os especial. avós de muitos de nós, portanto, que não foram, muitos deles eram agricultores, como os meus, Sim. se tivessem que trabalhar 40 horas por semana na altura em que tinham 20 anos ou 30 anos, Carlos, os morriam à nossos avós fome. não sabiam Não havia o que era capital, não havia. não trabalhar, não sabiam o que era uma vida, Nem o que era não contavam, nem trabalhar, não é? Fazer contavam qualquer as coisa que horas, não fosse obviamente. trabalhar. Trabalhavam o que precisavam de trabalhar. Não é? Claro, exatamente. E o que nos permitiu não termos esse tipo de vida, hoje em dia, pelo menos a esmagadora maioria, é precisamente o desenvolvimento tecnológico, é precisamente o Pressionado pelo desenvolvimento que capitalismo. aconteceu no setor agrícola, que antes nós tínhamos pessoas, há 100 anos tínhamos pessoas, 90% da população a trabalhar no setor agrícola, e mesmo assim Primário. não se conseguia eliminar a fome, e hoje temos 4 ou 5%. E temos mais problemas de obesidade. E temos 10 vezes mais população, não é? E o desenvolvimento tecnológico é isso que permite, é isso que a acumulação de capital, ou seja, o capitalismo, permite, é tornar pessoas mais produtivas, o que permite que consigam atingir os seus objetivos trabalhando menos horas. E nós vamos chegar, eu acho que nós vamos ter semanas de trabalho de 32 horas e de 28 e por aí fora. Só que eleger o Rui Tavares, não sei, está nas vossas mãos. Ele bem tenta. é coitado. continuar a acumular capital. Ok, É sim. isso, então é isso. É isso, deixa-me apontar. Quanto mais nos desenvolvermos, quanto maior for a acumulação de capital, quanto maior a produtividade, com maior conforto conseguiremos reduzir o horário semanal de trabalho. Agora, temos é que o fazer. Temos é que ter as políticas capazes de fazer isso. Ok, só um palpite, um bitite. Graças ao capitalismo criou-se um conceito de que as pessoas hoje tomam por adquirido, e algumas pessoas até acredito que pensam que ele é intemporal, que existiu desde sempre, que é o lazer. É isso. Há 100 anos nem existia. Mas é isso que eu dizia, os nossos No avós país não mais tinham- desenvolvido do mundo há 100 anos, que já era os Estados Unidos, tecnologicamente do ponto de vista capitalista já seria o mais desenvolvido, na viragem do século XIX para o XX, o lazer começou aí, nessa época. E era mal visto, pelo lado moral e pelo lado económico, pelos patrões e não sei o quê. O lazer era mal visto.
Mas começou aí, as pessoas começaram a ter lazer. Em Portugal, nessa altura, não havia pessoas, a não ser os muito privilegiados, que seriam 0,1% da população. Ninguém tinha o lazer, nem ninguém sabia que isso existia. Nem ninguém sonhava com isso sequer. E hoje, felizmente, Temos pessoas como o Rui Tavares percam tempo a pensar em dizer disparates sem os fundamentar. E que nós gostamos de fazer estes debates, mas estes sim, pertinentes. Sim, Mas não, desculpem lá alongar isto. Força. Mas é isto, tal como, por exemplo, a discussão do FBI, eu acho que arriscarmos a que um dia estas pessoas sejam vistas como grandes visionários. Porque daqui a 100 anos isto vai acontecer. E quem falou nisto 100 anos antes vai ser visto, só que nesta altura é uma coisa que não temos essa capacidade, não existe essa possibilidade. Temos que crescer muito mais, temos que ser capazes de ser mais produtivos para conseguirmos atingir esses objetivos. E muitas vezes estar certo antes do tempo é estar errado, é estar pura e simplesmente errado. É como se alguém no século XV dissesse: nós temos que ter um horário de trabalho semanal de 40 horas. E hoje o víssemos como um visionário. Não era, porque no século XV, se tivessem adotado isso, tinham morrido todos à fome. Portanto, daqui a 100 anos vai haver estátuas ao Rui Tavares. E nós nada. Tu vais ser claramente o gajo que nunca acreditou, o velho do Restelo, que nunca acreditou que isso era possível. Exatamente. Mas isso vai acontecer. Só que nas atuais circunstâncias não é possível. E já temos estátuas ou bustos ao Hugo Chávez, também mais uma estatuazinha ao Rui Tavares, coitado. Também. Sim, estaria longe de ser o Hugo Chávez. Exatamente. Sim. Eu sabia que isto ia ser interessante. Obrigado ao nosso espectador Fernando Antunes pela pergunta. Bom, e por hoje ficamos por aqui, não sem antes lembrar toda uma série de coisas. Se quiserem tornar-se patronos do Comitê Central, façam-no em patreon.com/Comitê Central. Ou se quiserem contribuir pontualmente para que o Comitê Central continue livre e independente, façam-no através de MBWay para o número 912480091. Nós estreamos hoje, como todas as semanas... Tiago, deixa-me só falar nos nossos anunciantes. Os hotéis Vila Galé e o azeite Talismã. A quem agradecemos muito o apoio também para que o Comitê Central possa continuar independente e por muito tempo, aos hotéis Vila Galé e ao azeite Talismã. E a dizer que nós estreamos, tal como hoje, todas as sextas-feiras às 21 horas no canal A Cor do Dinheiro, e depois podem seguir-nos no Facebook do Comitê Central ou em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Alberto Carlos, esqueço-me de alguma coisa que seja fundamental referir, para além da nossa sessão ao vivo no dia 26 de novembro às 19 horas no Hotel Vila Galé Sintra, para a qual se podem desde já inscrever, enviando o vosso mail para comitecentral21@gmail.com. Agora acho que não me enganei nada e para a semana isto já sai. Para a semana já sai tudo certinho. Por esta semana ficamos então por aqui, despedindo-nos até daqui a exatamente uma semana. Até lá. Obrigado. Deus.